Nós podemos abrir nossas Bíblias já para Mateus, capítulo 1, estamos aí ainda falando dessas mensagens a respeito da Palavra de Deus e o que Mateus tem a nos dizer sobre Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre aspectos fascinantes da genealogia de Jesus. Gostaria de compartilhar hoje com você alguns aspectos realmente maravilhosos, importantes e, sobretudo, fascinantes da genealogia de Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada que todos nós temos uma história pessoal. Você tem a sua história de vida, você tem a sua história pessoal, eu tenho a minha história. E toda a história da nossa vida, ela é contada dentro de um enredo maior, dentro de uma história maior. Nós estamos conectados de uma maneira ou outra em uma história maior, na qual a história das nossas vidas estão inseridas. E Mateus, ele apresenta aqui, de alguma maneira, ao falar dessa genealogia, ele demonstra essa realidade no seu evangelho. Nós, inevitavelmente, temos a moldura das nossas histórias, a moldura da raça humana, da história da humanidade, ela está entre Gênesis e Apocalipse. É dentro dessa moldura que nós contamos a história do mundo, é dentro dessa moldura que se encontra a história das nossas vidas. Eu admito que algumas pessoas, várias na realidade, têm tentado contar a sua história ou a história deste mundo numa outra moldura, de uma outra perspectiva. Mas, realmente, a palavra de Deus é a macro, é a história maior, é um enredo no qual acontece a história da vida humana. E nós vimos na semana passada que a história da raça humana, ela é marcada por duas coisas: fracasso e esperança. Esse fracasso nós notamos desde a queda em Gênesis, e a esperança ela vem da parte de Deus, quando Ele intervém no fracasso da vida humana, no fracasso da história humana. Nós observamos isso. E quando nós notamos essa genealogia de Mateus, no capítulo 1, verso 1, que nós analisamos na semana passada, nós notamos que Mateus fala do livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, ou melhor dizendo, é isso mesmo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui nós vimos que nessa história da Bíblia, de Gênesis até Davi e até o início do Novo Testamento, que nós conversamos na semana passada, uma promessa permeia, uma esperança permeia este mundo. A esperança de um Messias, de um homem vindo de Deus, que iria endireitar o mundo, iria colocar a vida humana em ordem, iria colocar a terra, o mundo em ordem, este mundo que entrou em desordem e caos por causa do pecado. Portanto, o povo judeu foi realmente aquele o povo pelo qual Deus trabalha, e através desse povo essa esperança ela existia. Essa esperança era a coisa mais aguardada, quando de fato o Messias de Deus, o descendente de Davi e o filho de Abraão, que receberam as promessas, quando que ele chegaria para endireitar o mundo, quando ele chegaria para endireitar a vida humana, quando ele chegaria para endireitar as nossas vidas e colocar ordem aonde há desordem por causa do pecado. Essa era a grande esperança. Nos dias que Mateus escreveu este evangelho, ou nos dias de Jesus, melhor dizendo, havia uma expectativa muito grande de que esse Messias iria chegar. O povo estava muito frustrado
não via ainda a ordem no mundo, não via ainda a situação do mundo melhor, e eles esperavam muito. E nos dias de Jesus, já alguns pretendentes a Messias já haviam aparecido, conforme nós falamos na semana passada. Algumas pessoas se intitularam Messias, algumas pessoas se intitularam solução para o problema, o mensageiro de Deus para resolver o mundo, mas nenhum desses trouxe ordem aonde havia desordem. Nenhum desses cumpriu plenamente as prerrogativas do Messias prometido. Portanto, quando Mateus começa o seu evangelho, colocando aqui uma genealogia, ele tem como objetivo demonstrar que Jesus Cristo, ele realmente é o Messias, o Filho de Deus que veio endireitar o mundo. As genealogias no mundo antigo eram muito importantes. E Mateus, sabedor disso, coloca aqui a genealogia de Jesus Cristo para demonstrar que ele é, de fato, o descendente de Davi, prometido a Davi, prometido antes a Abraão, que endireitaria o mundo e colocariam as coisas desfaceladas pelo pecado, agora em ordem novamente. Então, existem aspectos nessa genealogia extremamente importantes que garantem que Jesus é quem realmente Mateus diz ser ele. Existem aspectos aqui importantes que demonstram que Jesus Cristo é realmente o Messias, descendente de Davi, que veio colocar ordem aonde existe desordem. E é justamente esses aspectos que nós queremos ver nessa noite. Quais seriam esses aspectos? O que garante que Jesus realmente é Jesus? O que garante que Jesus realmente é esse, que traz solução para as vidas dos homens, que traz soluções para o mundo dos homens, que traz ordem aonde há desordem? Já apareceram tantos Messias, por que Jesus é o Messias? E Mateus já começa a demonstrar isso justamente por meio dessa genealogia. Vamos fazer uma leitura dessa genealogia e logo após nós vamos ver alguns desses aspectos muito importantes da genealogia de Mateus. De Jesus, escrita em Mateus. Diz assim a palavra de Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz gerou de Rute Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde.
Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, nesta genealogia, nós temos aspectos extremamente importantes. E quais seriam esses aspectos importantes dessa genealogia? O primeiro aspecto importante nessa genealogia, e que mostra que Jesus é realmente o Messias, é o aspecto hereditário. Mateus está mostrando aqui que Jesus Cristo, ele é legalmente, ele é realmente da descendência de Davi e da descendência de Abraão, a quem as promessas foram feitas, e por direito de nascimento, Jesus, ele é digno do título conferido a ele. Esse é o primeiro aspecto que nós notamos aqui. Por isso, no versículo 1, ele começa a dizer que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Messias, porque ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Deus fez promessas importantes para Davi e para Abraão. E o descendente deles era aguardado. Esse Messias, a paz, ou melhor, o endireitamento do mundo recairia sobre um descendente, sobre as costas de um descendente de Davi, que era rei. E um rei, ele oferece governo. Um rei, ele oferece direção. E Jesus cumpre essa prerrogativa. Ele é descendente de Davi. E por isso, Mateus usa aqui uma genealogia relativamente comum, relativamente ordinária, para demonstrar a linhagem de Jesus Cristo, para demonstrar sua linhagem real. Por isso, no versículo 17, ele diz aí, que todas as gerações ele vai de Abraão até o exílio, Abraão, Davi, o exílio até agora. Então ele traça aí a linhagem de Jesus Cristo. Nesse sentido, se você parar para pensar, Mateus está falando de que Jesus, ele é esse descendente e que ele já havia vindo ao mundo, ele já tinha nascido. Então, num certo modo, Mateus está falando que o rei, o Messias, ele já está aqui, ele já pisou aqui. Ele já veio a este mundo. E se o descendente de Davi, que é rei, da realeza, ele pisou neste mundo, ele nasceu aqui, significa também que o governo de Deus, o reinado de Deus, ele já é uma realidade presente. Ele já acontece. Porque se Jesus é tudo o que é, rei mesmo, esse reinado dele já é uma realidade presente. Quando Jesus pregava, ele mais à frente nós vamos ver no capítulo 4, ele dizia: arrependei-vos, porque o reinado ou o governo de Deus, ele já chegou, ele já é uma realidade presente. Então é fascinante observar as palavras que Mateus usa aqui, porque ele está dizendo que o governo de Deus, ele já instaurou, ele já irrompeu, ele já entrou neste mundo. Deus já se fez homem, como diz em João. Deus, ele se tornou carne. O governante do universo, o monarca do universo, ele já pisou este lugar. E se ele pisou este lugar, ele já exerce realeza, ele já exerce governo, ele já exerce domínio. Então Mateus, ele deixa isso claro, que o rei prometido, ele é Jesus, e ele já nasceu. E se ele já nasceu, e se ele está aqui, ele já exerce realeza, ele já exerce governo.
Lembre-se que Mateus escreve esse evangelho por volta do ano 62. Ele estava esclarecendo essas questões para pessoas alguns anos depois da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Então, a realidade do governo presente de Jesus. Então, é fascinante observar nesta genealogia o aspecto hereditário, legal da coisa. Os outros pretendentes a Messias não tiveram, certamente, o pedigree, vamos dizer assim, de Jesus Cristo. Ele é mesmo o descendente prometido a Davi que veio endireitar este mundo. Um segundo aspecto que nós podemos notar nesta genealogia que também é fascinante, eu chamaria de aspecto missionário. O aspecto missionário dessa genealogia. Os pretendentes a Messias, que apareceram no decorrer do tempo, via de regra, tinham uma perspectiva muito limitada das coisas. Eles tinham uma perspectiva muito local das coisas, do alcance da realeza de Deus em Cristo. Eles tinham uma perspectiva limitada do alcance da bênção desse Messias. E quando nós observamos essa genealogia, nós notamos aqui uma coisa fascinante, muito interessante. Nas genealogias antigas, principalmente as judaicas, não era comum dar muita atenção e até mesmo menção a mulheres. Isso era uma característica real no meio judaico, não era muito comum, embora acontecesse, de nomes de mulheres serem colocados nas genealogias. Mas aqui nós observamos uma coisa muito intrigante, uma coisa muito fascinante, muito interessante dessa genealogia, que ela não é limitada necessariamente a um povo, ela não é limitada necessariamente a um tipo de pessoa, ela não é necessariamente limitada a um escopo pequeno da coisa, mas ela é bem abrangente. Se você observar, existem nomes de mulheres aqui. Mateus propositalmente deixou alguns nomes de mulheres aqui. No versículo 3, você observa que Judá gerou de Tamar. Tamar é uma mulher mencionada nessa genealogia. E se você lembrar bem, os filhos que Judá teve com Tamar foi fruto de incesto. Foi de uma relação incestuosa. Então ela era uma mulher, e ela era uma mulher que viveu num contexto complicado, moralmente falando, tanto para a lei dos judeus, quanto para quase que qualquer lugar do mundo conhecido. Depois também você observa no versículo 5, mais uma menção à mulher, que é Raabe. Raabe, você vê aqui, você sabe muito bem que Raabe, ela foi aquela prostituta que escondeu os espias quando foram para Jerusalém. Ela não era judia e, além de tudo, ela tinha uma conduta anteriormente muito reprovável. E ela está nessa genealogia. Nós vamos falar de Rute. Menção a Rute. E nós sabemos que Rute era moabita e seduziu Boaz. Então nós observamos que essas questões, elas estão acontecendo aqui, e eu pergunto por que isso está acontecendo. Porque Mateus, ele quer mostrar nessa genealogia que não eram apenas pessoas super adequadas, que não eram pessoas super maravilhosas, grandes pessoas que entraram na genealogia do Messias,
e que haviam aqui também pessoas que eram gentias, pessoas de outras nações. E quando você lê o Evangelho de Mateus e chega lá no fim, você vê que o propósito da realeza de Deus em Cristo é atingir todo o mundo. Então existe aqui, sem dúvida, esse aspecto importantíssimo missionário, de que Deus ele tem uma visão ampla do mundo, de que ele não vai usar somente aquelas pessoas adequadas, vamos dizer assim, para a sua obra neste mundo. Então, este é o aspecto muito fascinante dessa genealogia, o aspecto missionário, a visão ampla. E isso tem a ver o que com essa genealogia? Lembra que que Deus falou para Abraão de que ele abençoaria todas as nações da terra? Então a bênção de Abraão, ela é primeiramente essa bênção hereditária da descendência de Davi, ela acontece em Cristo. Mas também a bênção de Abraão, de que a partir da descendência de Abraão, bênção chegaria à terra toda, judeus e gentios, a toda a terra, acontece também em Cristo. Porque desde sua genealogia, desde do início da história da redenção, o plano de Deus vislumbra não só um povo, não só um tipo de pessoa, não só uma facção, mas ele observa, ele tem essa visão do mundo todo, porque a bênção de Deus é para chegar sobre toda a terra. Como falamos semana passada, a história da redenção, ela começa com céu e terra e termina com céu e terra. E termina com povos de todas as tribos, raças e nações diante de Deus. Então Jesus, ele cumpre as prerrogativas de Messias por meio dessa genealogia por isso, porque ele é descendente mesmo de Abraão e de Davi, hereditariamente falando. Por direito ele é o que é, humano. Mas ele também cumpre essas expectativas, porque tanto a bênção de Davi de ele ser um herdeiro legal, quanto o fato de ele ser, através dele, desde sua genealogia, gentios serem abençoados. Mas existe mais um aspecto fundamental nessa genealogia. O aspecto hereditário mostra o direito. Mateus demonstra que Jesus é mesmo descendente de Davi. O aspecto missionário mostra que, de fato, desde a genealogia de Jesus, o mundo é abençoado. Pessoas que não eram necessariamente judeus já eram abençoados, como foi dito para Abraão. Mas em terceiro lugar, ou terceiro aspecto fascinante desta genealogia, eu chamaria de aspecto teológico. E este eu gostaria de demonstrar também para você hoje. Essa genealogia, sob vários aspectos, é uma genealogia ordinária, comum. Um patriarca, uma pessoa, e vem seus descendentes. Embora Mateus aqui salte alguns nomes, ele salta também alguns períodos de tempo, para construir a genealogia, mas a ideia básica é essa. Ele vem normalmente mostrando descendentes para mostrar que Jesus é descendente de Davi. Então ela é bem ordinária. E quando você olha essa genealogia, você há de convir comigo que nessa genealogia ela não é composta de grandes heróis. Ela não é composta assim de pessoas fascinantes. Desde Abraão você consegue detectar defeitos nessas pessoas. Abraão mentiu. Abraão entregou Sara
nas mãos de Faraó. Davi cometeu adultério. Salomão, ele teve uma conduta muito reprovável. O Roboão, a mesma coisa. Essas mulheres, você viu aqui, muitas delas, a situação. Manassés, que é mencionado aqui, foi o pior rei de Judá. E outras pessoas são mencionadas aqui, que quando você lê essa genealogia, você não consegue detectar algo de esperançoso na genealogia em si. Você não consegue encontrar grande esperança no fluxo natural das coisas. Quando você lê a genealogia por si só, você realmente vai chegar àquela conclusão da aula da semana passada. Nós vamos falar, vai dar de novo em fracasso. Porque todo mundo que tem aqui tem essa marca, essa limitação que o pecado trouxe para toda a raça humana, desde Gênesis 3. Então você não vê assim, aparentemente, muita esperança. Só há esperança para essa genealogia aqui se houvesse uma intervenção milagrosa de Deus. Tem que ter uma coisa não natural nisso aqui. Tem que ter um agente externo, tem que ter alguém de fora que entra nisso aqui e muda alguma coisa. E Jesus, ele é o Rei, ele é o Messias, ele é único e exclusivo justamente por essa razão. Porque essa genealogia tem um aspecto hereditário, um aspecto missionário, mas tem esse aspecto teológico que é muito, muito, muito importante. Quando você chega no versículo 16, antes de falar do versículo 16, se você observar aqui, nas genealogias, quem dá a descendência é o homem. Infelizmente, no mundo antigo, parece-me que a mulher, ela não era tão valorizada em termos das descendências. A descendência de uma família, ela recaía sobre o homem. Então, quem gerava era o homem. Por isso você vai ler aqui o seguinte, olha só, versículo 2. Abraão fez o quê? Gerou. Isaac gerou. Judá gerou. Versículo 4. Arão gerou. Salmão gerou. Jessé gerou. Davi gerou. Verso 7. Salomão gerou. Tudo é homem que está gerando. E que depois o outro homem também gera. Jessé gerou a Davi. Davi gerou Salomão. Sempre vem homem. Mas é curiosíssimo. Quando nós chegamos no versículo 16, diz o seguinte: Jacó gerou a José. Correto? Mas José gerou quem? Ninguém. Não fala que ele gerou. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus o Cristo. José não gerou ninguém. Quem gerou Jesus em Maria, nós vamos ver a semana que vem, foi Deus. E aqui no grego usa um pronome relativo importantíssimo. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus não veio de José, necessariamente. Jesus veio de Maria. Mas mais especificamente, para a gente não incorrer num erro de exaltar Maria mais do que é devido e é comum na nossa cultura, existe mais uma outra palavra importante aqui no texto, que fala: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual
nasceu ou foi gerado Jesus. Essa palavra gerado aí, ou a palavra nasceu, é no sentido, no grego está na voz passiva, e isso é chamado de passivo divino. O que é isso? O que é um passivo divino? É uma coisa que não dependeu do homem, não dependeu de ninguém, mas o nascimento de Jesus foi uma obra exclusiva, única, da parte de Deus. Então, José, aqui diz, que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu, ou em quem Deus fez nascer Jesus, o Cristo. Então, nesse sentido, aqui, essa genealogia é fascinante, porque ela demonstra que Jesus Cristo, ele é exclusivo, ele é único, ele é singular, ele é o Messias, ele é o rei que pode endireitar o mundo, porque ele é diferente de todos os que nasceram antes. Ele é de procedência humana, porque ele é descendente de Abraão e de Davi, mas ele também é de procedência divina, sendo ele inclusive o próprio Deus. Nós vamos falar disso mais adiante nas pregações. Mas ele é Deus homem, ou ele é homem Deus. E não há um outro ser, não há uma outra pessoa igual a Jesus. Ele não nasceu de uma maneira comum, ele não foi gerado como eu e você, e ninguém nunca na história foi gerado como Jesus, e ninguém nunca na história será gerado como Jesus, e isso faz de Jesus Cristo único, isso faz de Jesus Cristo exclusivo, e isso faz de Jesus Cristo capaz de endireitar o mundo que foi completamente maculado e destruído pelo pecado. E digo mais, isso faz de Jesus capaz de endireitar a sua vida também. Por isso Mateus escreveu aqui essa genealogia, para demonstrar que Jesus, ele é o Messias, porque nunca houve e nunca haverá alguém como ele. E o resto do Evangelho de Mateus vai demonstrar essa situação. Eu queria concluir esse pensamento com você hoje dizendo aqui o seguinte: você e eu estamos diante de duas situações aqui. Ou esta história sobre Jesus é um mito, um conto muito bem elaborado, o conto da carochinha, uma história para enganar pessoas, enfim. Nós estamos aqui diante de uma grande farsa inventada, uma fábula, uma mitologia oriental, uma coisa do tipo. Ou nós estamos realmente diante do homem que pode endireitar de novo o mundo e endireitar de novo a vida do homem. Não tem outra opção. Ou isso é uma invenção, ou isso é um grande fato. Mas todas as evidências apontam para a segunda opção, de que Jesus Cristo é realmente único. Jesus Cristo
é realmente Rei. Jesus Cristo é realmente o Senhor. E é diante dele que você e eu deveríamos nos curvar essa noite, para que ele pudesse trazer ordem para aquilo que o pecado trouxe imensa desordem. Portanto, eu queria perguntar a você hoje: qual a sua posição diante deste texto? Ele é um mito para você? É uma história? Ou nós realmente estamos diante da descrição, da genealogia do homem Deus, do rei davídico, vindo de Deus para endireitar o mundo, que em grande medida foi um mundo de fracasso, mas um mundo em que, sob promessas de Deus, a promessa foi feita de que ele iria, na pessoa do Messias, endireitar tudo isso novamente. Se nós estamos diante de uma história qualquer, volta para casa, dá um like. Que legal, que história bonita. E toca a vida. Mas se nós estamos diante de uma história real, eu sugiro a você e a mim que saiamos daqui de cabeças curvadas e corações entregues a um homem Deus, o Deus homem, único, que veio a este mundo para endireitar o mundo e endireitar você. Que Deus abençoe essa palavra grandemente aos nossos corações.